Então, vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos aí retomar a disciplina Saúde da Criança. E hoje a gente vai falar sobre o exame físico do recém-nascido, tá? Quando que é realizado o exame físico do recém-nascido, né? Ele é realizado após o período de transição, tá? Quem lembra aí o que é o período de transição na última aula antes das férias? Ó, quem lembrar dessa... Quero ver se alguém lembra. Quem lembra o que é o período de transição? Ganha 10 pontos? 10 não. Ganha ponto não, mas vou marcar. Quem souber. Alguém lembra o que é o período de transição? Nascimento? O período de transição, gente, é quando o feto, né, ele deixa de ser dependente e passa a ser um recém-nascido fisiologicamente independente, tá? Isso aí acontece ali no momento do parto, tá? Na sala de parto. E o exame físico ocorre após esse período de transição, tá? E esse período de transição, né, ele costuma durar aí, né, as 12 primeiras horas. Então, o exame físico do recém-nascido, ele é realizado entre 12 a 24 horas, né, de vida do neonato, tá? Que é no caso do recém-nascido. Aí você fala, professora, mas por que não é realizado ali, né, na sala de parto? Né? Por que é realizado só 12 horas ou até 24 horas depois? Porque o recém-nascido, gente, ele precisa se recuperar do parto, tá? Porque o parto, ele é um processo estressante, né? Tanto para o recém-nascido quanto para a mulher. Para a mulher, na verdade, além dele ser estressante, também é doloroso, né? Quem aí já passou aí Quem aí já teve filho, já passou aí pelo parto, sendo normal ou cesárea, quem aí já foi mãe, vai entender, né, que apesar do nascimento ser um momento muito bonito, ele é, sim, doloroso, né, muitas das vezes, ele é estressante, tá? Então, por isso que a gente precisa, né, estabilizar esse recém-nascido, deixar ele se adaptar aí, né, na vida extrauterina. Tá, gente? Então, isso que eu falei, o exame físico, ele é realizado aí após esse período de transição, que é entre 12 e 24 horas. Tá dando para ouvir, galera? Sim, professor. Tá, sim. Ah, tá. Então tá bom. Então ficou claro aí quando que é realizado o exame físico do recém-nascido? Ficou, né? Mas isso acontece com o recém-nascido, né, que nasce a termo, tá? Então, o período de transição do recém-nascido a termo leva poucas horas. Logo, logo ele já vai poder fazer o exame físico. Mas o que é o recém-nascido a termo mesmo? Quem lembra? Que nasceu dentro no período correto, né? E qual que é esse período correto? 38 a... Ixi, fugiu. Mais de 38 semanas. De 38 a 42? Isso aí. E ele tem que estar pesando quanto? Mais 2 quilos. Não, 2,5 kg até 4 quilos. Essa é a aula lá, essa é a nossa primeira aula de conceito de definições, mas tá bom, se vocês estão lembrando de alguma coisa, é porque deu certo, tá, gente? Então, o período de transição, tá, de um bebê que nasce a termo, ele ocorre mais rápido, tá? Agora, o bebê que nasce pré-termo, o que é o bebê que nasce pré-termo? Quais que são as características dele? Quem lembra? Então, qual foi a pergunta? Menos peso. Ele nasce fora do tempo, isso.
Isso aí, que nasce baixo peso com menos de 37 semanas. Tá, gente? O que eu tô explicando é o seguinte, o bebê que nasce saudável, o exame físico, ele pode acontecer até em menos de 12 horas, mas a gente deixa entre 12 a 24 horas. Mas o bebê que nasce pré-termo, né, prematuro, tá, com menos de 37 semanas, o exame físico ele pode demorar mais um pouco, né, porque aí a gente vai ter que prestar um outro tipo de assistência, né, até esse bebê se estabilizar. Tá bom, gente? Mas agora vamos falar de fato, né? O que é o exame físico, né? Qual que é a composição do exame físico? Alguém sabe me dizer? O que é realizado no exame físico para recém-nascido? Porque ele é tão novinho, né? O que compõe aí o exame físico? Só pelo conhecimento de vocês, o que vocês acham, assim? Eu vou explicar, mas eu quero saber o que vocês acham aí do exame físico. Temperatura e sinais vitais. Peso. O peso, Sinais quantos vitais. centímetros. Isso aí. Gente, ó, vamos tentar falar um de cada vez, tá? Porque eu ouvi um monte de gente falando, mas deu para entender mais ou menos, né? Peso, sinais vitais, é isso aí, tá? Eu vou explicar aí a composição, tá? Do exame físico, tá? Primeiro eu vou falar... Professora, no exame físico do recém-nascido, agora eles fazem a glicose também, né? Então, calma aí que a gente vai chegar lá. Ó, eu vou começar a falar dos dados antropométricos. O que vocês acham que é isso? Que exame você acha que é isso? Que vocês acham que é esse? Então, eu acredito que seja um exame para medir os níveis de glicose, né? Não? Eu não sei. Dados antropométricos? Não. Os dados antropométricos, gente, ele é um exame composto, né, por aferição do peso, da estatura, do perímetro torácico e cefálico, tá? Então, são nada mais do que as medidas ali, tá, daquele recém-nascido, tá? E esse exame, ele deve ser feito por último, tá? Esse procedimento, na verdade, ele deve ser a última etapa do exame físico. E por quê? Né? Porque, gente, o bebê, quando ele acaba de nascer, né, ele fica mais suscetível a chorar com facilidade quando a gente vai manipular ele. Quando vai tirar a roupinha, ele assusta, ele chora, ele se contorce. Por quê? Porque no útero, né, lá ele estava protegido, né? Lá ele não tinha muito barulho. Então, quando ele passa aí para a vida extrauterina, só da gente tocar nele, ele vai chorar. Isso é normal, tá? Ainda mais se a gente for tirar a roupinha, ficar mexendo nele, esticando perna. Então, por isso que a última fase aí, é o último procedimento aí que a gente deve fazer no exame físico, tá? Porque senão vai dificultar ali, né, na hora da gente tá realizando as medidas, fora que ficar com o neném chorando, né, com o recém-nascido chorando, do início ao fim, é desagradável tanto para o bebê, tanto para a gente e para a equipe, tá? Então, essas medidas, tá, do perímetro cefálico, torácico, peso, estatura, é realizado por último, tá? E o profissional que vai realizar esse exame, eles devem estar com as mãos higienizadas, super limpas, tá? E enluvadas também, deve calçar as luvas, tá? Na hora de manipular ali aquele recém-nascido. Um outro fator muito importante que muitos profissionais esquecem é também manter as mãos aquecidas, né? Depois que você lava a mão, né, esfrega a mão uma na outra, aquece, porque tem pessoas que têm a mão super gelada, eu mesmo, eu tenho a mão muito gelada, né? Então, quando eu vou manipular um paciente, né, quando eu vou encostar em algum paciente, a gente também tem que ter esse cuidado, porque é horrível, né? Quando chega alguém e coloca a mão e tá gelada, a gente não leva um susto, né? Um desconforto. Então, a gente tem que se atentar a isso, principalmente quando a gente está lidando ali com recém-nascidos, tá? Com bebês. E depois que vocês realizam, né, todas essas medidas, vocês sempre anotam ali, fazem a anotação de enfermagem de vocês, tá? Porque são muitos dados e vocês podem acabar esquecendo, tá? Eu vou colocar a imagem aqui da aula, aí que vocês vão conseguir acompanhar melhor do que eu estou falando, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem ativar o áudio
um de cada vez que eu respondo vocês. Vou mandar aqui no bate-papo. Só relembrando, gente, que a aula, 40 minutos, ela excede. Então, se cair, vocês voltem, que eu vou estar esperando vocês aqui, tá? Isso aqui é um material de apoio, tá, gente? Foi o que eu disponibilizei no grupo para vocês. Ó, vamos lá falar, né? Continuar falando dos dados antropométricos. Vamos falar aí do peso, tá, gente? A pesagem nunca deve ser feita com o recém-nascido vestido, tá? Eu vejo muitos profissionais fazendo isso. Não existe isso de pesar o recém-nascido com roupa, tá? A gente tem que tirar tudo, inclusive a fralda, tá? E até mesmo por esse motivo que a pesagem deve ser rápida, né? Justamente para o neném aí, para o bebê, né, não acabar defecando aí na gente, né? E urinando também. Então, assim, a gente tem que ser ágil nesse momento, cuidadoso e ágil ao mesmo tempo, tá? É bom evitar também pesar o bebê assim que ele acabou de mamar, tá? Vamos esperar ele um tempo, né, que ele mamou para pesar, tá? Porque esses fatores podem alterar aí no resultado, tá? Outra coisa muito importante, a balança, ela sempre deve estar forrada, tá? Com folhas de papel descartável, tá? Porque isso, além de ser uma medida de higiene, né, evita ali também que o recém-nascido sinta frio, né, com a superfície ali da balança. Então, para não ter esse atrito, tá? A gente forra a balança com folha de papel descartável. Pesou o bebê? Quando for pesar o próximo, troca a folha, tá bom? E aqui eu já vou falar os parâmetros aí dos valores para vocês, tá? O peso ideal, relembrando porque eu já falei isso, o peso ideal do recém-nascido quando nasce é de 2.500 a 4 quilos, tá? Se for inferior a 2.500, é um bebê, quem lembra? Pré-termo? Inaturo. Não é isso? Não, mas a gente está falando em relação ao peso. Quem lembra aí do bebê pig? Tá. Entendi. Tá? E se for superior a 4 quilos, é o bebê gig. Grande para a idade gestacional. Tá, gente? Vocês precisam ter esses valores assim bem fixos na cabeça. Tá bom? Para vocês saberem diferenciar um bebê pig, um bebê gig e um bebê aí normal para a idade gestacional. Qual que é o nome que se dá para esse bebê? O que é o bebê a termo? Aterro? Não, você está perguntando o quê? O bebê abaixo peso? Não, acima. Gig. Chig? Isso. Tá. É uma sigla. Professor. É grande para a idade gestacional. Oi. Caso esses dados antropométricos sejam abaixo, tipo, o bebê mostra uma diferença desses dados antes das 12 horas, pode ser feito o exame? Então, Essa verificação? Geralmente o bebê que nasce prematuro, né, a gente já vê ali fisicamente, né, que nasce ali com menos de 37 semanas, igual eu falei, o tempo de transição dele é maior, né? Porque vamos supor que o bebê nasce com 34 semanas,
né, com 30 semanas. Ele provavelmente vai para UTI, né, porque provavelmente ele vai ter que ter um suporte ali durante a alimentação. Lembra que eu falei para vocês que o bebê que nasce prematuro, ele não nasce com a sucção, né, com a deglutição, a sucção adequada, com esses reflexos adequados. Então, ele vai ter que ir para a UTI para ele ser melhor assistido, né, em relação ao manter a temperatura do corpo, né, o calor, ele vai ter que ficar ali na incubadora. Por isso que eu falei, introduzir para vocês ali no primeiro slide, tá? Que o exame físico, né, ele é realizado entre 12 a 24 horas no bebê a termo, que nasce saudável, tá? Provavelmente aquele bebê que nasceu, né, pré-termo, ele primeiro vai ter uma assistência mais individualizada ali, ele vai ter uma atenção maior, tá? Para depois. O exame físico, gente, a gente realiza quando o bebê está estável, né? Igual eu falei para vocês, primeiro a gente tem que prestar assistência, né, de urgência, de emergência. Se o bebê nasce com algum intercorrendo, né, com alguma intercorrência, não adianta a gente medir e pesar ele, senão daqui a pouco a gente vai estar medindo e pesando um cadáver. Então, assim, esse exame físico ele é um complemento, depois que tudo ficou bem, tá? Ficou claro aí? Sim. Sim. Então, vamos continuar. Gente, ó, qualquer dúvida, isso aí, podem continuar perguntando, tá? Mas, assim, não tem muito segredo, não, tá? É isso aí mesmo que eu tô falando, tá? Em relação ao peso, não tem segredo, é forrar ali, né, a balança, despir ali, né, o recém-nascido, né, tirar a fralda, pesar ele, anotar, depois descartar aí a folha de papel. Não tem muito segredo não, tá? Vamos lá agora para estatura, tá? Para a gente fazer a medida ali, né, do comprimento do recém-nascido, a gente deve colocar ele sobre uma mesa plana, tá? E rígida, obviamente, tá? E colocar ele na posição supina. Quem sabe aí o que é a posição supina? Quem sabe? Com a cabeça elevada? Supina é de barriga para cima, tá? Gente, agora que eu vi a mensagem da Lauane aqui. Lauane, você já está conseguindo ouvir? Tá sim, então tá bom. Gente, aqui falta 4 minutos para essa conexão do Zoom acabar, tá? Então, assim, a aula não acabou não, tá? É assim que cair aqui, vocês entrem de novo, que eu vou estar esperando vocês. Cutuquei aqui. Oi, Lauane, quer falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar. Gente, a estatura é o seguinte, né? Igual eu falei, a gente tem que pôr, né, o recém-nascido numa mesa plana, rígida, na posição supina, tá? Que é de barriga para cima, tá? A gente vai deixar as pernas bem estendidas, tá? Não adianta a gente querer medir ali o recém-nascido e ele tá ali com a perninha dobrada. Então, é até bom de ter a ajuda de outro profissional, tá? Porque senão pode também alterar aí nos valores. Tá? Então, a gente coloca a cabeça na parte superior da régua móvel, tá? E os calcanhares até o final da régua móvel, tá? Igual tá na imagem aí para vocês. Em relação à régua móvel, gente, ó, tem umas que são mais antigas, tá? Tem umas que são mais atuais, igual esse aqui é super atual. Mas, assim, não tem muito segredo também, não. No estágio, provavelmente, vocês vão ter oportunidade aí de ver como é que realiza o exame físico, tá? Mas não tem muito segredo, não, tá? E a estatura, tá, do recém-nascido deve ser superior a 48 centímetros, tá? Geralmente, né, os recém-nascidos a termo, né, que nasceu ali no tempo ideal, né, eles medem, né, mais que 48 centímetros, ou mais, tá?
Tudo isso que eu estou falando dentro daqueles dados antropométricos, tá? Agora vamos falar do perímetro cefálico. Ó. Tirei, que eu não vou dar colinha para vocês, não. Vocês sabem o que é o perímetro cefálico? Que é a medida do perímetro. É o grande da cabeça, professora. Isso aí. Ó, o perímetro cefálico, gente, nada mais é, tá, do que a medida ali da circunferência da cabeça do recém-nascido, tá? Do crânio. Tá? E essa medição ela deve ser feita com uma fita métrica flexível, tá? Para não machucar, né, a cabeça do recém-nascido. E ela deve ser posicionada sobre o ponto mais saliente da proeminência occipital. Não é cabeça não, tá? É proeminência occipital. Aí você fala, professora, mas onde que eu vou saber que é onde está a proeminência occipital, né? É a parte mais saliente da testa do recém-nascido, tá, gente? É acima aí do arco das sobrancelhas, tá? Então, assim, não tem erro, tá? É acima aí das sobrancelhas, tá? E a gente também não deve abranger a orelha. É igual tá na imagem aqui, ó. É exatamente dessa forma, tá? A gente não deve abranger a orelha aí do recém-nascido, porque senão, obviamente, vai dar interferência. Tá, gente? E por que é tão importante a gente realizar aí a medida do perímetro cefálico? Principalmente, né, hoje em dia. Alguém sabe me dizer?